Boa noite, meus irmãos. É com grande alegria que nós nos encontramos para mais uma quarta-feira, mais uma quarta com Deus. Um tempo precioso que nós, da Primeira Igreja Batista de Pádua, temos separado para conversarmos sobre a Palavra de Deus, para estudar a Sua Palavra e ouvir aquilo que Ele tem nos ensinado através dela. E hoje eu gostaria de falar, de abordar um tema que para mim é muito importante. Importante porque ele nunca perde o seu momento de ser conversado, o seu momento de ser debatido. Porque ele faz parte da nossa natureza. Ele faz parte de um anseio que nós temos enquanto seres humanos. E esse tema é confiança e esperança. Mas antes disso eu queria orar com vocês. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, porque independente das circunstâncias, o Senhor permanece ao nosso lado, nos fortalecendo, nos consolando, Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque nas nossas imperfeições, Deus, o Senhor se revela com toda a sua glória, a sua grandeza, Deus. E nós pedimos, Senhor, que o nosso coração esteja sempre preparado, Pai. Esteja sempre disposto, Deus, a ser inteiramente colocado em tuas mãos, Pai. Que nós tenhamos o discernimento para perceber em toda e qualquer situação, Pai, que sem Ti nós não somos nada. E que nós dependemos exclusivamente do Senhor, Deus. Pai, muito obrigado pelo sangue de Cristo Jesus derramado. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família e por Tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor, ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o Teu louvor. A minha
família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Meus irmãos, lendo o texto que me levou a essa reflexão nas minhas leituras diárias, e esse texto eu vou abordar ele daqui a pouco, eu me recordei do meu primeiro período da faculdade, do seminário, em que eu estudei uma matéria chamada Filosofia e Teologia. E essa matéria ela abordava os filósofos. E um dos primeiros filósofos que eu estudei era um filósofo chamado Heráclito, um filósofo pré-socrático que viveu muito antes de Jesus. E esse filósofo ele ficou muito conhecido por uma teoria, a teoria do tudo flui. Heráclito dizia que o mundo estava sempre em constante movimento, que ele nunca parava. E ele usava um exemplo que é muito fácil para mim e para você entender, enquanto moradores de Santo Antônio de Pádua. Um exemplo de uma pessoa que mergulha no rio. Heráclito dizia que uma mesma pessoa não conseguiria mergulhar 2 vezes no mesmo rio. E é um exemplo simples, mas que ao mesmo tempo revela muita coisa interessante. Por quê? Vamos imaginar que eu fosse no Rio Pombo agora, nosso famoso Rio Pombo aqui na cidade, e eu mergulhasse nesse rio. Eu saísse desse rio imediatamente e mergulhasse de novo. Meus irmãos, o que Heráclito queria dizer com isso era que toda a realidade foi alterada no meu primeiro mergulho. Quando eu mergulhei no rio a segunda vez, eu já não era mais o mesmo e o rio já não era mais o mesmo. E Heráclito não errou. Por quê? A primeira vez que eu pulei no rio eu estava seco. Na segunda vez que eu mergulhei eu já estava completamente molhado, ou seja, a minha realidade já tinha se transformado completamente. Mas não só a minha realidade, a realidade do próprio rio. Quando ele pulou a primeira vez, assim que ele botou os pés no chão, ele mexeu na terra, ele mexeu no fluxo da água. Quando ele sai e pula de novo, tudo foi alterado. Já não é mais o mesmo rio. Essa percepção é muito interessante. E isso me levou a refletir sobre o momento que nós vivemos hoje. Nós vivemos esse momento de constante transformação desde o início dos tempos. Desde que Deus fundou o mundo, civilizações surgiram, civilizações sumiram. Grandes impérios nasceram, grandes impérios morreram. Nossos próprios heróis da fé passaram. E nós vivemos com essa realidade transitória. Tudo tem um início, tudo se transforma, tudo tem um fim, nada permanece igual. Vamos olhar para a nossa realidade hoje. Hoje, numa quarta-feira, quando nós viemos a colocar nossa cabeça no travesseiro para repousar à noite, amanhã, quando acordarmos, na quinta-feira, o mundo já terá sido completamente transformado, ele já não vai ser mais o mesmo. E, infelizmente, a contagem de mortos que essa pandemia vai proporcionar, ela vai crescer. Em compensação, nós teremos nascimentos. Nós teremos mudanças climáticas, nós teremos uma mudança em toda a complexidade do mundo. E isso me levou à seguinte indagação: se tudo se transforma, se tudo muda, se nada é eterno aqui na nossa natureza, ao nosso redor, onde o homem deposita sua confiança? Onde o homem precisa depositar a sua confiança? E eu sei que tanto eu quanto você, se nós pararmos para refletir, nós vamos ver que a nossa natureza, o nosso coração, ele anseia por ter esperança em alguma coisa, ele anseia por confiar, ele ter algo para se agarrar. Isso é um sentimento natural e graças a Deus, glória a Deus, nós temos esse sentimento porque ele nos possibilita enxergar muitas coisas. Mas se nós temos essa necessidade de nos agarrarmos em algo, sabe, de ter esperança naquilo, a esperança, meus irmãos, ela é a aspiração da felicidade. E nós aspiramos a felicidade. Mas vejam bem, dentro de tudo isso que eu comentei anteriormente, é possível você ter a verdadeira felicidade num dia e no outro dia você não tê-la mais? Dentro dessa constante mudança, desse caos que é o mundo? Que felicidade seria essa? Eu não consigo ver como felicidade. Para mim só existe um exemplo de felicidade e ela é eterna. E ela foi conquistada com alto preço. Mas a gente vai conversar sobre ela daqui a pouquinho. Mas onde que a gente vai depositar essa nossa esperança? Num mundo em caos, num mundo em desespero? O oposto da esperança é o desespero. É quando nós não temos mais onde se agarrar, para onde olhar.
não temos mais a esperança, aí nasce o desespero. Esse é o oposto da esperança. A desilusão, o desespero é não ter para onde olhar, a quem recorrer. Esse é o mundo em que vivemos. Hoje muitas pessoas têm se desesperado exatamente para não ter onde se agarrar, não tendo onde olhar, não tendo a quem recorrer. Por quê? Porque acha que tem o controle da situação. Porque nós somos humanos, nós somos arrogantes, nós somos prepotentes, nós somos egoístas. Às vezes nós achamos que nós podemos resolver todos os problemas e na verdade não. Nós não temos controle de absolutamente nada e reconhecer isso é parte importante da nossa caminhada. De novo, se tudo muda, se hoje eu penso da forma X e amanhã eu penso da forma Y, como é que eu vou ter confiança nessa pessoa, nesse ser, se ele muda como um vento? Se hoje ele pensa assim e amanhã ele pensa de uma outra forma? Que solidez eu vou ter nessa confiança, nessa esperança? Aquilo que eu tenho expectativa hoje pode ser completamente desmanchado amanhã, porque nós mudamos. Mas eu queria trabalhar isso agora com vocês, porque se a gente voltar para aquele exemplo do rio, assim que eu mergulhei no rio, eu fui transformado, o rio foi transformado. Mas dentro dessa equação de Heráclito, dentro dessa teoria dele, ele deixou de fora uma coisa muito importante. Dentro desse cenário existia uma coisa que não foi transformada, uma coisa que permanece imutável durante toda a eternidade, do princípio ao fim, não muda. E quem permanece imutável é aquele que te criou e aquele que criou o rio. Esse não muda. E eu tenho certeza que você já conseguiu identificar que nós estamos falando do Criador, consequentemente nós estamos falando do nosso Senhor, do nosso Deus. Então eu queria ir para o texto agora com vocês. Esse texto se encontra, como eu disse, no primeiro capítulo de Tiago, da Epístola de Tiago, nos versículos 16 e 17. Diz assim o texto: Meus amados irmãos, não se deixem enganar, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Meus irmãos, quando eu li esse texto agora, essa semana, eu fiquei com muita vontade de abordar ele na nossa conversa de hoje. Por quê? Porque Tiago é enfático. Deus não muda. Deus não muda exatamente porque Ele é perfeito. Ele não tem necessidade de mudar, nem para melhor, nem para pior, porque aquilo que é perfeito não precisa de mudança, Ele é perfeito em si mesmo. E é exatamente aí que nós precisamos fixar a nossa confiança. Porque é naquele que nós sabemos como age, dos princípios do tempo. De novo, civilizações nasceram, civilizações caíram. O nosso Deus permaneceu o mesmo. Grandes impérios nasceram, grandes impérios ruíram. O nosso Deus permaneceu o mesmo, Ele não muda. Então, quando nós paramos para refletir, onde é que nós vamos colocar a nossa confiança? No homem falho, imperfeito, que muda como o vento? Ou naquele que permanece fiel às suas palavras desde o início dos tempos e será assim até o final, porque o nosso Senhor não muda, o nosso Senhor não tem as nossas limitações, não tem as nossas fraquezas, Ele é perfeito, Ele é pleno, Ele é perfeito em si mesmo, Ele é fiel às suas promessas. O salmista diz que Ele é fiel às suas promessas, seus planos não podem ser frustrados, a sua misericórdia dura para sempre. Toda vez que a santa palavra de Deus ela fala sobre o Criador, ela dá indícios e ela dá sinais de eternidade. Mesmo que nós permanecemos infiéis, mesmo que sejamos infiéis, Ele permanecerá fiel, porque o seu caráter não pode mudar. Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é eterno, Deus é pleno, Deus é imutável. Então, meus irmãos, quando nós estamos diante de tanta calamidade, tanto caos, tanta destruição, tanto choro, tanto sofrimento, tanta falha humana, nós só podemos olhar para o único que permanece imutável durante a história, aquele que pode me auxiliar e te auxiliar. E eu queria ir no texto que está em Isaías 26:4 para falar sobre isso. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é a rocha eterna. Isaías já dava indícios lá atrás de que a confiança não pode ser depositada em mais ninguém. Queridos, você não pode ter o controle total da situação. A gente vê Jesus sendo muito claro sobre isso no maravilhoso Sermão do Monte, quando ele fala sobre a ansiedade, o controle da sua vida, o controle total da sua vida, dos seus problemas, das suas dores, o controle do mundo.
o controle dos seus filhos, o controle do seu casamento não está totalmente em suas mãos. Você não tem o controle disso tudo. Deposite a sua confiança no Senhor. Assim como o escritor do provérbio diz, confie nele, deixe que ele endireite as suas veredas, deixe que ele direcione o seu caminho, porque você é falho. Se você tomar todas as decisões da sua vida achando que você poderá seguir um caminho reto, você não vai conseguir, porque você é falho. Então permita, meu irmão, largue o fardo. Permita que ele direcione, que ele tome as decisões, que ele resolva as coisas por você da maneira dele. Porque da maneira dele será da maneira que é a melhor, é a maneira de quem ama, é a maneira de quem faz tudo pelo seu bem, ainda que você não entenda. Ainda que você seja incapaz de entender o que está acontecendo naquele cenário, o imutável, o Deus perfeito, o pleno, ele estará agindo para o seu próprio bem. E é aí que nasce a confiança. Porque para a gente confiar, a gente precisa depositar nas pessoas, às vezes, decisões que nós mesmos não conseguimos entender. E os nossos heróis bíblicos, todos os relatos bíblicos, nós vemos casos de pessoas que colocam nas mãos de Deus decisões que a própria pessoa não entende. Você vai colocar essas decisões na mão de quem? Das suas? Eu lamento dizer, mas você vai falhar. E nós temos exemplos, de novo, bíblicos sobre isso. Quando os nossos próprios heróis bíblicos, eles saíam do direcionamento de Deus, eles falhavam. Porque nós somos homens, nós somos imperfeitos. Essa é uma realidade que nós temos que trabalhar no nosso coração e isso machuca. Isso dói no coração do homem quando ele percebe que ele é incapaz de tomar boas decisões por si mesmo. Eu e você somos incapazes de tomar boas decisões por nós mesmos. Às vezes nós nos iludimos achando que as decisões são boas, elas não são. Se forem decisões à margem da vontade de Deus, lamento dizer, meu irmão, elas não são boas. Elas podem até, de repente, acariciar o nosso ego, nos inflar. De repente nós conquistamos algumas coisas com essas decisões, mas na essência da decisão, se ela foi tomada à margem da vontade de Deus, ela não é uma boa decisão. Mas aí resta aquela pergunta, e como nós confiamos no Senhor? Como nós colocamos toda a nossa esperança nele? Porque não é do dia para a noite. Eu não vou sentar aqui de repente e falar assim, quer saber, a partir desse momento agora, minha vida está nas mãos do Senhor e Ele vai resolver tudo para mim. Não é assim que funciona. E eu tenho certeza que você sabe disso. E o salmista, ele é muito claro quando ele aborda esse tema. E, de novo, a Bíblia é perfeita. Deus sustenta o mundo através da sua palavra. E é por isso que nós podemos confiar. Ele nunca se contradiz. Ele nunca vai contra a sua própria natureza. E é por isso que ele é a rocha. Porque ele é firme. Ele não muda. Meus irmãos, nós sabemos em quem nós estaremos confiando. Nós conhecemos a pessoa em quem nós estaremos confiando. Isso faz toda a diferença. Porque você não conhece nem a você mesmo. É difícil da gente confiar em nós mesmos. Porque nós vamos mudar. Mas Deus é a rocha, como Isaías diz. E por isso nós podemos confiar nele. E agora indo para o salmista. No Salmo 9, no versículo 10, o salmista diz assim: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. E o salmista responde: os que conhecem o teu nome confiam em ti. De novo, não é assim que você ganha confiança. Não é assim que você transmite confiança. Não é assim que você deposita confiança. A confiança, como o salmista diz, é para aqueles que conhecem. Aqueles que se relacionam. Não existe conhecimento. Eu não conheço você, você não me conhece se nós não viermos a nos relacionar. Se a gente não conversar, se a gente não trocar ideias, eu não vou te conhecer e nem você vai me conhecer. E não é diferente quando nós falamos de Deus. O conhecimento de Deus, ele vem através de uma relação. Ele vem através de leitura da palavra, onde ele vai falar de maneira poderosa aos nossos corações. Ele vem através de oração, onde Ele também falará através dos nossos corações, e nós teremos a liberdade que o sangue de Jesus nos concedeu na cruz para levar os nossos anseios a Ele, levar as nossas inseguranças, levar os nossos medos. É uma relação, é literalmente uma conversa. E olha a riqueza que nós temos em poder fazer isso, conversar com o Criador, conversar com o Onipotente, conversar com o Onipresente, com o Perfeito, com o Imutável. Olha que privilégio!
Mas dentro de todas essas características, dentro de todos esses atributos, todo poder, toda presença, toda perfeição, toda plenitude, toda eternidade, esse ser tão gigantesco, tão imensurável, ele te ama. E de novo, com amor eterno. Se a gente for lá atrás no profeta Isaías, ou se a gente vier mais recente no Evangelho do apóstolo João, o amor de Cristo, o amor de Deus é sempre retratado como um amor eterno. Jeremias diz que com amor eterno ele te amou. O apóstolo João diz que até a morte de Jesus na cruz o seu amor foi perfeito, o seu amor foi pleno. De novo, meus irmãos, toda a retratação da essência de Deus na sua Santa Escritura, ela nos remete à perfeição. Ela nos remete a algo que é imutável, nunca muda. O amor de Deus, o amor de Cristo são eternos. É nesse amor que você pode confiar. É nesse amor que Ele tem e é nessa misericórdia que se renova toda manhã que você pode basear a sua confiança nele, porque Ele não vai mudar. De novo, ainda que nós venhamos a ser infiéis, Deus continuará a ser fiel, porque Deus não muda. Então, meus irmãos, parando para pensar de novo sobre esse texto que chamou minha atenção no início dessa semana, e o filósofo que veio antes de Jesus, Heráclito, quando ele fala que tudo flui, eu concordo com eles e eu acredito que depois dessa conversa você também vai concordar, mas em parte. Nem tudo flui. Eu mudo, o rio muda. O Criador de todas as coisas jamais. E é nele que nós podemos confiar. Não em mim, que consigo mudar inclusive com um mergulho no rio. Meu estado físico mudou completamente. O rio se transformou completamente. Mas aquele que criou todas as coisas, não. E o mais importante de tudo, aquele que criou todas as coisas, aquele que tem um poder sobre todas as coisas, aquele que sustenta o mundo e toda a criação com a sua palavra, ele te ama com amor eterno, um amor que não muda. Basta você se relacionar com ele, basta você buscar conhecê-lo e ele irá se revelar para você. Mas você também precisa querer, porque não se faz uma relação com uma única pessoa. Ele não se afasta, ele permanece fiel, mas você precisa querer ter essa relação com ele. Meus irmãos, deposite seus anseios, deposite seus medos, suas fraquezas no único que poderá recebê-las e vai te tratar da mesma forma que ele sempre foi, com amor eterno, com misericórdia, com auxílio, com consolação. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser por toda a eternidade. Deus sempre será o mesmo e é por isso que você pode confiar nele, é por isso que eu posso confiar nele, porque ele é o Senhor de nossas vidas, ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o que estava no início, é o que estará até o fim, é o que nos amou no início, nos amará até o fim, aquele que conheceu você no ventre da sua mãe e te acompanhará por toda a eternidade. Esse é o nosso Senhor, imutável, perfeito, Senhor de todas as coisas, rocha eterna, como o profeta Isaías disse. E é nessa rocha eterna que nós precisamos construir a nossa casa. É nessa rocha eterna que nós precisamos estabelecer a nossa confiança, porque nenhum outro lugar tem solidez o suficiente para receber. Apenas o nosso Senhor, imutável e perfeito. Meus irmãos, eu gostaria de encerrar essa palavra de novo com uma oração, agradecendo a Deus por todas essas coisas. Agradecer a Deus porque nós temos onde depositar os nossos medos, as nossas fraquezas, as nossas limitações, sabendo do amor que Ele tem para conosco, sabendo da sua misericórdia, da sua compaixão, sabendo que mesmo diante de toda a nossa fraqueza, Ele nos ama com amor eterno. Oremos. Pai de amor, glorioso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Te agradecemos, Pai, porque, Deus, nós não encontramos nada semelhante fora de Ti. Nada que se aproxime, Deus, nada tão sólido, nada tão vivo, Pai. Nada que encha nosso coração de esperança, Deus, que afaste de nós o desespero, o caos, a desilusão, Deus. Pai, num cenário de tanta dor que nós vivemos hoje, Pai, num cenário de tanta gente machucada,
O Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos consola, renova a esperança em nossos corações, Deus. Porque, por mais que o mundo esteja em caos, nunca saiu do controle do Senhor. E isso nos traz conforto, isso nos traz esperança. Porque, Pai, tudo aquilo que está nas Tuas mãos, tudo que está sob o seu controle, Pai, nós confiamos, Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Deus. E nós sabemos que o Senhor faz tudo para o nosso bem, ainda que nós não estejamos entendendo no momento. Nós sabemos e nós confiamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Nós oramos, Pai, confiando em Ti, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém.